Temos aqui a apelação de número 000-77-32-45-2012, da relatoria do eminente desembargador Luiz Evaldo Gonçalves de Leite, apelantes Jailson Rodrigues dos Santos, Edileu e outros, representados pelo doutor Edmilson Barbosa Francelino Filho. Está presente, doutor Edmilson? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor Edmilson. O senhor dispensa a leitura do relatório? Com certeza, excelência. Então, o senhor tem o prazo de 15 minutos para fazer a sua sustentação. Pois bem. Excelentíssimo senhor desembargador relator Luiz Evaldo Gonçalves Leite, excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras. O meu cliente ajuizou essa ação de indenização contra o município de Itauá nos idos de 2012, porque no ano anterior, em setembro de 2011, por ser um aluno da Escola de Ensino Fundamental Maria Alexandrino Martins Nogueira, ele sofreu um dano de considerável monta, né, por quanto estava ali aguardando, né, aguardar ali o início do dia letivo, e o município, agindo na mais ampla omissão, deixou que se depositasse ali a poucos metros, né, da escola, das funções da escola, um verdadeiro depósito a céu aberto de material pesado de construção civil. Então, nós colacionamos na ação, isso as folhas 49, 50, 51 dos autos, né? Isso porque foram digitalizados e nós juntamos depois as folhas 202, 203, 204. É um acervo fotográfico que mostra, né, este material, inclusive 2 meses depois desse infausto, né? Então, a municipalidade depositou esse material de construção pesada lá na vizinhança da Escola de Ensino Fundamental, e essa criança de 13 anos, ela se pendurou lá, ela sentou em cima de uma das roldanas, e os coleguinhas, querendo dar um susto, né? Os coleguinhas da escola, tentando dar um susto nele, rolaram um anel de concreto que terminou por esmagar o antepé esquerdo, gerando aí um grande trauma, um infortúnio, né? Essa criança foi levada ao hospital, foi submetida a uma cirurgia para reconstrução dos metatarsos. A cirurgia foi bem sucedida, mas houve a chamada consolidação viciosa das fraturas, de maneira que isso gerou sequelas definitivas, né? Resistência, quer dizer, resistência à dor e várias limitações que o impedem até hoje de exercer atividades que exigem esforço físico com esse aparelho motor. Essa criança, ela não pôde mais cursar o ano de 2011, o ano letivo de 2011, e ela perdeu o ano letivo. Pois bem, diante desse dano considerável e da omissão da municipalidade, ele ingressou, né, nós patrocinamos essa ação de danos morais e materiais contra a municipalidade, alegando, né, a responsabilidade civil por omissão do município de Itauá. O município não contestou nem a existência do dano, nem a sua omissão, né? Nem mesmo que a existência de legislação específica lá no Código de Obras e Posturas do município. Há lá no Código de Obras e Posturas do município um dispositivo expresso que condena, ou melhor, que determina que a municipalidade promova, né, a remoção desses entulhos que possam estar aí cometendo aí, expostos à via pública. Eu queria pedir venha aqui para ler o artigo 33 do Código de Obras e Posturas do município de Itauá. Artigo 33. É proibida a permanência de qualquer material de construção em vias e logradouros públicos, de modo que a utilização dos mesmos como canteiro de obras ou depósito de entulhos. Parágrafo único. A não retirada dos materiais de construção ou de entulho autoriza o município a fazer a remoção do material encontrado em via pública, dando-lhes o destino conveniente e cobrar dos executores da obra a despesa
da remoção, aplicando-lhes as sanções cabíveis, observado o disposto nos artigos 328 a 337. Pois bem, excelências, eis que adveio a sentença AQUA, né, que julgou improcedente a ação, mesmo reconhecendo, né, a incontrovérsia do dano e reconhecendo a incontrovérsia da omissão municipal. Então, o magistrado AQUA, ele aplicou, ele invocou a chamada teoria do dano direto e imediato, para poder justificar a improcedência da ação. Mas, com todas as venhas, esse argumento, essa aplicação se deu de maneira equivocada. Primeiro porque houve um equívoco de Sua Excelência com relação ao que seria a causa direta e imediata. Porque a causa direta e imediata, ela nem sempre é a que está mais próxima do dano, né? Aí, no caso concreto, nós temos uma situação de concausalidade, ou seja, nós temos a omissão do poder público, que deixou lá depositar um material de construção pesada em frente a uma escola de ensino fundamental, e aí nós sabemos que o ensino fundamental, ele abarca crianças de 6 a 14 anos, logo isso foi uma temeridade que o município de Itauá proporcionou, né? Então, a omissão, o que tem que se perguntar aqui é se o município tivesse cumprido sua legislação, teria havido evento danoso? Com certeza não. Com certeza não, né? A teoria aplicada pelo magistrado AQUA, data máxima vênia, ela deve ser afastada para a hipótese concreta. Por quê? A teoria do dano direto e imediato, né, é uma teoria que vem lá da responsabilização contratual e não da extracontratual, né? E, inclusive, essa teoria, para efeitos de casos de responsabilidade civil por omissão do Estado, ela não é mais aplicada, ela não tem mais coro na nossa jurisprudência, né? Sobretudo no Supremo Tribunal Federal. No século passado, existia a aplicação dessa teoria, né, que foi veiculada por um precedente da lavra do ministro Moreira Alves, que foi o RE 130.764 do Paraná. Existia alguma guarida dessa teoria, que, inclusive, no caso concreto analisado pelo Supremo, lá nos anos 1992, ele afastou a responsabilidade do Estado porque existia um furto dentro do um coletivo público, né? Então, feito por um fugitivo de uma penitenciária. Mas, em 2006, excelências, o Supremo Tribunal Federal mudou o paradigma. E no RE 409.203 do Rio Grande do Sul, da lavra do ministro Joaquim Barbosa, né, o Tribunal Excelso, ele responsabilizou o Estado, obrigando a indenizar a vítima do crime de estupro perpetrado por um fugitivo do sistema prisional. Então, essa teoria do dano direto e imediato não se aplica mais aos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, né? E um dos casos mais recorrentes, inclusive nesta augusta segunda Câmara de Direito Público, tem sido o reconhecimento da responsabilidade do Estado no caso do evento morte do detento, do preso, seja ele provisório, seja ele definitivo. Então, a Colenda segunda turma, a segunda Câmara de Direito Público e as demais câmaras desta Egrégia Corte, na esteira do STJ, do Colenda do STJ, tem reconhecido a responsabilidade civil do Estado por omissão no caso de morte do detento, em que o outro detento pratica diretamente o crime, mas isso se dá em razão da omissão do Estado, omissão do poder público. Então, eu quero conclamar a correção dessa injustiça, né, fazendo-se aplicar uma outra teoria, né? Nós sabemos que não existe na nossa legislação brasileira uma teoria específica para a aplicação do nexo de causalidade, mas existem inúmeras teorias que dão aso ao reconhecimento da correção dessa injustiça. Por exemplo, a teoria da causalidade adequada, né? A teoria da causalidade adequada nos diz o quê? Que seria previsível, né, e provável que isso acontecesse, com certeza. Ninguém deixa ali material de construção nas portas de uma escola de ensino fundamental. Crianças de 6 a 14 anos são destinatários do ensino fundamental, né? A teoria da equivalência das ações, né? Quer dizer, isso foi a omissão do poder público foi condição sine qua non para a existência do evento danoso, né? E a teoria do escopo da norma, ou seja, existia uma norma no Código, existe uma norma municipal específica sobre essa omissão, né, que é o Código de Obras e Posturas do município. Então, fortes
forte nesses argumentos, Excelência, nós queremos rogar aqui a correção dessa injustiça para reformar a sentença vergastada, julgando procedente a ação nos seus exatos termos. Agradecido. Muito obrigada, doutor Edmilson. Eu passo então a palavra ao eminente relator Edmardo Evaldo. Presidente, eu vou procurar me ater aqui a projeto da emenda e a parte dispositiva, até porque o voto, como Vossa Excelência já bem frisou, será colocado à disposição de todos os interessados logo após a sessão. Essa manifestação do doutor advogado, eu vejo que realmente é muito pertinente, porém, no meu voto, eu já me manifesto a respeito. E aqui, inicio. Bastante eu gostaria, estou vendo aqui o desembargador Raimundo Nonato, meus cumprimentos, bem-vindo, porque é a primeira vez que eu estou presente à sessão, né? E voto de boas-vindas, seja muito feliz, viu? Então, presidente, constitucional e administrativo, apelação civil em ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos, acidente com adolescente em logradouro público, material de construção, manilha de cimento, indevidamente deixado a céu aberto, omissão do município em cumprir sua legislação e retirar o material. Lei número 1758 de 2010. Terceira pessoa que rolou a manilha, fratura no pé esquerdo da vítima. Sequelas nos dedos, mesmo após o procedimento cirúrgico. Reparação devida por danos morais e estéticos que se impõem. Genitores do menor vitimado. Dano moral reflexo ou em ricochete. Indenização, possibilidade. Precedência deste Tribunal de Justiça. Danos materiais, insubsistência. Ausência de comprovação, apelação civil conhecida e em parte provida, sentença reformada. E aqui eu vou para a parte dispositiva, porque o voto foi provido reconhecendo a parte dos danos morais, estéticos, com exceção da parte de danos materiais. E assim, ante a tais considerações, com êxito do recurso apelatório, para dar de parcial provimento, no sentido de reformar a sentença para condenar o promovido, em danos morais a serem pagos aos 3 recorrentes, vítima e genitores, o importe de R$ 5.000 para cada um, totalizando assim R$ 15.000, além do pagamento de danos estéticos, estes fixados em R$ 4.000, e somente em favor da vítima, tudo acrescido de juros pela TR com incidência, a partir do evento danoso, sumo 54 do STJ, e correção monetária com base no IPCAE, a incidir a partir do arbitramento, sendo que após a data de 9 de dezembro de 2021, em que houve a publicação da emenda constitucional 103 de 2021, incidirá a taxa Selic uma única vez, até o efetivo pagamento, artigo 3º da referida emenda constitucional, condenando ainda o sucumbente em honorários advocatícios em favor do advogado dos apelantes, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, sem custos em virtude de isenção legal. É como voto, presidente. Obrigada, Edmardo Evaldo. Edmardo Raimundo Nonato, inaugurando aqui a sua participação. Boa tarde, desembargadora Neide, boa tarde, o desembargador Francisco Gleidson, desembargadora Terezineu, meu colega e meu conterrâneo lá do Cariri, de Aurora, desembargador Evaldo, boa tarde a todos, uma feliz Páscoa para todos nós. Boa tarde, doutor Edmilson Barbosa. Senhora presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral e ouvi também atentamente o voto do nosso colega desembargador Evaldo, de sorte que eu ratifico inteiramente o meu voto e acompanho a relatoria. Obrigada, desembargador Raimundo Nonato. Desembargadora Tereza Neumann. Obrigada, excelência.
Da mesma forma, ratifico o voto provisório e realço que este voto ele restabelece a justiça em relação a essa, na época, né, essa criança. E ressalta, o voto fica bem claro, a responsabilidade do Estado pelos materiais de construção de grande porte, né, eram materiais de construção de porte e peso. Então, foram relegados com bastante responsabilidade junto ao pátio da escola. Então, foi muito bem sopesado e acompanho integralmente. Obrigada, desembargadora Tereza. Então, eu proclamo o resultado. A apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Edmilson. Fique bem à vontade para permanecer ou não nesta sala. Agradeço a atenção excelente e desejo uma boa Páscoa a todos e a todas. Obrigada para o senhor também e toda a família. Na sequência,